Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Luciel de Oliveira, coordenador do MBA em Agronegócios da Facamp, e nós estamos iniciando uma série de entrevistas, de conversas com pessoas importantes da área. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Pedro Martins, engenheiro, pecuarista, agricultor, empresário do setor de tecnologia do agronegócio, sócio da Metrix Tecnologia e Sistema de Gestão. A gente vai fazer um bate-papo sobre a evolução do agronegócio até chegar aos dias atuais. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui na Facamp, uma escola tão querida. E vamos para o bate-papo aí sobre agronegócio. Perfeito. Pedro, eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi o avanço da tecnologia no agronegócio, desde uma perspectiva histórica, né, no século XX, no início do século XX, a Revolução Verde, até o que a gente constata hoje do grande avanço do agronegócio no Brasil. Tenta dar uma resumida nessa história. Sim. Bastante assunto, vamos lá. Antes do século XX, né, basicamente, primeiro vamos decifrar o que é tecnologia do agronegócio, né? O pessoal fala muito de tecnologia, mas no agronegócio, o que é tecnologia, né? A gente tem que dividir em 3 grandes alavancas de avanço tecnológico. O pacote tecnológico inclui sempre genética, química e mecânica. Essas são as 3 grandes vertentes tecnológicas, né? Então, antes do século XX, não tinha motor a combustão, a mecânica era muito precária. Química, praticamente inexistente. Genética, nem se fala. Então, até o século XX, era a ausência de tecnologia para o agronegócio. A partir do século XX, tudo começa a mudar, né? E começa a mudar, inclusive, pela genética. Tem um grande agrônomo chamado Norman Borlaug, que é um canadense, e ele foi o responsável pelo grande avanço a partir de 1930, do avanço genético para o hemisfério norte, né? Então, o que ele fez? Ele conseguiu fazer com que a semente de trigo, a genética do trigo, fosse desenvolvida ao ponto de baixar as latitudes. O trigo era só plantado em altitudes mais elevadas. Ele começou a baixar isso e começou a ampliar a área onde era possível plantar trigo. O sul americano era impróprio para trigo. Então, essa tecnologia, no lado da genética, possibilitou que o trigo avançasse. E como avança nos Estados Unidos, em direção ao México, isso acontece também para a Europa. Como é o mesmo hemisfério, a tecnologia é a mesma. Então, isso foi um avanço muito grande. Ele foi financiado pela Fundação Rockefeller. E foi tão relevante isso que os Estados Unidos chegaram a ficar apenas autossuficiente em trigo em 1960. A gente vê, é tão recente isso, né? A gente não imagina que até 1960 os Estados Unidos não era suficiente em trigo. É interessante ver como é que isso gerou uma mudança muito grande, no sentido de colocar várias áreas que eram tidas como impróprias para o cultivo, de repente foram valorizadas e começaram a fazer toda a diferença na autossuficiência dos países. Exatamente. Isso foi tão importante, tão relevante, que o Norman chega a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1970. Né? Dada a relevância que isso foi para a paz mundial, né? Grande parte da população passa a comer melhor a partir desse avanço da tecnologia do lado da genética, né? Obviamente, o avanço aconteceu nas outras 2 frentes também, tanto na química como na mecânica. Nem se fala, né? Agora, tudo isso acontece no hemisfério norte, né? Vamos falar um pouquinho da nossa realidade agora do hemisfério sul, né? Sim. Interessante, a gente lembra, por exemplo, na década de 60 e 70, como que era visto o cerrado, por exemplo, né? A gente tinha
aquele conceito de que o cerrado era uma área imprópria, que não servia para nada. Tinha até aquele lema que dizia cerrado nem dado nem herdado, isso, né? Isso. É uma área vista como totalmente imprópria e sem nenhum interesse comercial. O que aconteceu? Como foi essa revolução aqui no Brasil? De fato, e era assim mesmo, né? Nem dado nem herdado. Assim, qualquer livro de geografia da década de 60 ensinava isso e não estava mentindo. Não servia para nada. Não servia para nada mesmo, né? Vamos lembrar, né? Não é ideologia, não. Então, o que acontece, né? Era um problema brasileiro terrível, né? O Brasil, até 1970, ele estava sujeito a produzir apenas culturas exclusivamente tropicais. Porque, vamos combinar, não dava para competir com o hemisfério norte, altamente subsidiado e abastecido. O Oriente era todo pobre. China, o Oriente era pobre. Não era um mercado comprador como é hoje. Então, a gente produzia coisas exóticas, né? Café, a cana-de-açúcar. Mas era o que dava para fazer, é o que tinha mercado para se vender, né? E de maneira muito... de baixa produtividade, né? De maneira muito precária. E isso foi sendo empurrado, né? Até que, na década de 70, o Brasil, a população vai aumentando, e o Brasil se torna um grande importador de comida, né? Isso era uma vergonha. E o governo militar coloca como meta resolver esse problema. Resolver e começa a tomar algumas iniciativas, entre elas a mais emblemática, a criação da Embrapa, né? Em 73. Perfeito. Eu acho que é importante a gente detalhar um pouco mais essa questão. O papel do governo militar nessa época somado aos esforços privados também, né? A gente teve o público e o privado que se somaram com grandes avanços, como a questão do plantio direto e das missões para a Índia, né? Fala um pouquinho sobre isso também. Pois como eu sempre digo, né? Nunca, para dar certo, tem que somar esforços. Nunca pode, nem só o governo, nem só o setor privado sozinho consegue dar conta. Tem que ser uma união de força dos dois numa direção única. Foi o que aconteceu, né? Então, foi uma grande sorte, né? Como eu digo, né? Não basta trabalhar, tem que ter sorte, né? E aconteceu isso. Teve, de um lado, o governo criando a Embrapa, contratando milhares de técnicos e mandando eles para o exterior para eles estudarem fora. Investindo muito em educação para esses técnicos, coisa de 1.000, 2.000 técnicos, foi realmente um movimento gigantesco. E do lado privado, já vinha, né, desde a década de 1940, aí nos Estados Unidos, uma criação individual de um agricultor com uma grande invenção, a invenção do plantio direto, né? Isso acontece em Ohio, um agricultor chamava Harry Young. E na década de 40, virou chacota, né? O camarada querer plantar sem gradear, né? E realmente teve muita dificuldade, é normal, é uma startup, né? Então, uma startup aí da mecânica. Ele tentou, ele, na oficina dele, criando implementos, né, caseiros, com uma nova tecnologia. E fracassou. Fracassou por quê? Porque faltava o outro lado da tecnologia, a parte da química, né? E a parte da química só foi acontecer na década de 60, no pós-guerra, quando os ingleses, né, a Royal Chemical Industry, cria o princípio ativo do paraquat, que é um dessecante. Perfeito. Porque só é possível fazer plantio direto em áreas dessecadas, né? E aí o filho do Harry, na década de 60, juntando a experiência do pai mais a tecnologia do paraquat, consegue ter sucesso no plantio direto em 63, se não me engano. 10 anos depois, um brasileiro, Herbert Bartz, um agricultor do Paraná, pequeno agricultor do Paraná,
Veja como é que a iniciativa do indivíduo tem força. De moto próprio, viaja ao raio, conhece a fazenda do Yang, aprende a fazer na oficina dele as peças e os implementos, volta para o Brasil, monta uma oficina na fazenda, adapta para o Brasil e, se não me engano, em 1973 planta o primeiro talhão em plantio direto. Não preciso falar nada, também vira chacota aqui no Brasil. E fica 10 anos batendo em cima disso, até que na década de 80 lança a primeira máquina comercial para plantio direto no Brasil. Ainda com muita desconfiança? Total desconfiança. Tanta desconfiança que demora mais 10 anos, até a década de 90, para lançar a primeira associação de plantio direto brasileiro. Nessa época, com 1 milhão de hectares, já existia 1 milhão de hectares. Então, foi do talhão dele, 20 anos depois, para 1 milhão de hectares. 20 anos depois. E depois, mais 10 anos, 30 anos depois, chegamos a 30 milhões de hectares. E hoje, a totalidade do país. Totalidade. É muito interessante a gente ver essa evolução. Eu tô me lembrando aqui, nos anos 80, eu fiz meu curso de agronomia. E era apresentado na época o plantio direto como uma tecnologia que prometia muita revolução, mas que era algo ainda muito incerto. Sim. Havia uma desconfiança enorme e muita resistência, como tudo que é novo. E você colocou bem, seria equivalente a uma startup hoje, né? Que vê uma mudança tecnológica muito grande para a época, né? E, lógico, traz muita desconfiança, muito medo, né? Eu vivi o Mato Grosso do Sul na década de 90, e lá vi a migração para o plantio direto. Perfeito. O início da migração, né? Então, bom, outra coisa que você lembrou foram as missões para a Índia, né? Perfeito. Né? Isso aí para a pecuária. Então, também no campo da genética, tecnologia no campo da genética. Da genética. Porque até então o gado não era adaptado para o Brasil, né? Então, aquele pessoal do Triângulo Mineiro, aqueles pecuaristas lá, aquelas famílias, foram para a Índia e trouxeram o zebu, né? Isso também revolucionou a genética do gado aqui. Então, como eu sempre falo, o que é tecnologia? Mecânica, genética e química. Isso trabalhando junto que avança, deu essa soma, né? Que avança muito. Então, inicialmente no hemisfério norte, chamada Revolução Verde, com Norman, até 60. E a partir de 70, no hemisfério sul, que pode chamar de Revolução Tropical, que acontece no Brasil. Perfeito. Eu acho que tem uma outra questão importante para a gente falar também, Pedro, sobre essa questão do timing perfeito que a nossa agricultura se beneficiou, né? Tem uma questão que a gente estava conversando antes, que não basta trabalhar, tem que ter sorte também, né? Fala um pouquinho sobre essa combinação que nos propiciou a esse desenvolvimento que o agro brasileiro chegou hoje. Sim, para entender isso, é muito importante a gente entender como é que funciona uma política de subsídio no mundo, né? Perfeito. Tem dois tipos de subsídio, né? Tem o subsídio do país pobre, a lógica do subsídio do país pobre e a lógica do subsídio do país rico. No país pobre, qual é a lógica? O interesse do governo é baixar os preços para a população ter acesso aos alimentos, né? E como é que baixa preço? Baixa preço aumentando a produção, né? Então, incentiva a produção a partir de várias políticas. Por exemplo, a política de plano safra, que temos aqui. Então, juros subsidiados, esse tipo de coisa. E no passado foi muito mais. Na década de 70, a gente trabalhava com juro negativo para a agricultura. Então, tinha esse avanço muito grande. Nos países ricos, a lógica é oposta, exatamente oposta. A população já é rica, já está alimentada. O que é importante? É importante o agricultor existir. E para ele existir, o governo se preocupa em que ele tenha renda. Então, para ele ter renda, tem que ter preços altos, né? Então, é levantar o preço dos produtos. Baseado em quê?
Como é que subsidia isso? Comprando os produtos, né? Então, é exatamente o contrário. Isso foi assim. No Brasil, na década de 70, juros negativos, e nos países ricos, os governos compravam toda a produção, né? Ao passo que isso, quando chega nos anos 80, acontece um impasse, tanto aqui quanto lá. Lá começa a ficar muito caro, até para os governos ricos, comprar toda a produção. Então o governo do país rico tem uma ideia: não vou comprar toda a produção mais, eu vou pagar apenas a diferença a mercado. Então você vai até o mercado e eu garanto a diferença. Então o governo para de carregar aqueles estoques gigantes. E aqui no Brasil, a mesma coisa, o contrário. A gente tem a crise do petróleo, e na década de 80 a gente entra na grande crise macro brasileira, crise da dívida brasileira. E o governo deixa de ter a força econômica para poder subsidiar de maneira tão forte a agricultura. Acaba o juro negativo. Então a gente fica sem financiamento e as trades internacionais ficam sem os estoques que o governo carregava antigamente. Então, qual a grande ideia que as trades têm? Eles olham para o Hemisfério Sul e veem: enquanto eles plantam, nós colhemos. Quando a gente colhe, eles plantam. Olha que legal, vamos fazer um just-in-time global de grãos. Perfeito. E dão início a isso, financiando a nossa safra aqui e tendo sempre grão o tempo todo num just-in-time, sem estoque. Ou com estoque muito ajustadinho. Perfeito. Isso que possibilita? A gente entra na cadeia global de produção. O agronegócio entra. A indústria não consegue, mas o agronegócio vai. Perfeito. E seria interessante a gente comentar um pouco também, Pedro, sobre essa questão da mudança de chave também que houve quando o Brasil começou a exportar mais para a China, né? O que significou a entrada da China como um grande player nesse mercado agro, e como é que a gente alavancou o nosso agronegócio, principalmente vendendo para a China. A gente sabe que a China, até a década de 90, era autossuficiente em grãos, tendo um consumo relativamente pequeno, mas depois teve uma mudança de chave aí, que alavancou o nosso agro e a nossa exportação. Justamente, professor. Como você bem falou, até a década de 90, não existia esse grande mercado, né? Tão pouco tinha a nossa produção. Perfeito. Então estava tudo bem, né? O nosso problema era interno, né? Então era uma vergonha da década de 70. O governo investe, as pessoas investem, e o agricultor brasileiro consegue atender a nossa demanda interna. Isso dá um casamento perfeito, porque a partir da década de 90, o Oriente começa a enriquecer, né? E com o enriquecimento, o que acontece? Mais proteína. As pessoas começam a comer melhor e começam a demandar mais proteína e deixam de ser autossuficientes em grãos, né? Ao passo que a nossa produção começa a avançar e começa a ter superávit de produção aqui. E então, olha que sorte fantástica. Começa a nossa sobra de grãos, ao mesmo tempo que começa a falta no Oriente. Foi o timing perfeito simultâneo, mesmo. Timing perfeito. Então, realmente a sorte está do lado do Brasil no agronegócio o tempo todo. Interessante ver, né, que a China optou, né, pela compra de proteínas, a soja principalmente, né? E é muito interessante a gente ver isso, né, porque a soja, afinal de contas, é chinesa, né? Sim, e de repente a gente vê o Brasil exportando soja justamente para a China. Isso é super interessante. Fica a pergunta, mas por que eles não plantam soja se a soja é a cultura deles, né? Como você bem comentou, a agricultura de 78 para 90 avança muito. Não é só a indústria que avança na China. Eles não investem só em indústria, eles investem muito em agricultura, porque a preocupação do governo sempre foi de segurança alimentar da população. E deram conta até a década de 90, que o crescimento foi realmente boçal e a população é muito grande. Nesse momento, outra decisão estratégica do governo chinês.
eles pensam, precisamos de uma fonte energética e de uma fonte proteica. Fonte energética, milho; fonte proteica, a soja. Acontece que, para quem entende agricultura, sabe que num hectare se produz 200 sacas de soja ou 60 sacas de milho, grosso modo. Desculpa, 200 sacas de milho e 60 sacas de soja. Então, são N vezes mais milho do que soja por hectare. Então, a China teve que optar. Vou importar o quê? Vou importar o de menor volume. Então, se eu tenho um hectare aqui, eu vou produzir 200 sacas de milho e trago só 60 sacas de soja. Então, em vez de usar 4 navios, uso um só. Então, foi uma decisão logística estratégica e parar de produzir soja lá, ou produzem pouco, e importam a soja em grande quantidade, dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina, das Américas, né? E o Brasil se torna agora um protagonista nesse... Perfeito, mas mais uma vez essa combinação de trabalho e sorte também, né? Muito bom ver isso. Ô Pedro, uma questão importante também que a gente sempre discute, né? E eu queria ouvir a tua explicação sobre isso. Por que a agricultura no Brasil deu tão certo e a indústria nem tanto? O que está por trás disso? Sim, pois é. Voltando ao que eu falei agora recentemente, né? A agricultura ela conseguiu entrar nas cadeias internacionais por conta dessa dificuldade que houve aí com os países ricos, que tiveram que fazer esse just-in-time do fluxo internacional de grãos, né? Então, a gente entra nisso. O Estado teve um grande sucesso, um grande êxito na Embrapa, na parte genética, principalmente. A Embrapa é muito forte em genética, né? E o sistema plantio direto deu muito certo no Brasil, fruto de pesquisa, de iniciativa dos produtores, como a gente falou lá atrás. Então, esse esforço público-privado, né, na pesquisa e no trabalho nas fazendas, juntamente com essa abertura comercial, essa internacionalização, fez com que a gente viesse ganhando produtividade continuamente. Vimos ganhando produtividade, seguimos, né? Ganhando produtividade continuamente, ao passo que a indústria ficou trancada no mercado interno, sempre naquela política de substituição de importações e tal. Isso deixou muito limitada. Foram dois caminhos bem diferentes, né? A indústria olhando para dentro e a agricultura para fora. Olhando para fora. A agricultura olhando para dentro no começo, né? Sim, no início. Porque também o problema era interno, inicialmente. Perfeito. Mas o sucesso foi tão grande que criamos superávit e no momento que o mundo precisava, né? E já estávamos conectados, né? Com as 3 internacionais. Perfeito, muito bom. Eu acho que deu, né? Acho que a gente já... Tem mais alguma coisa que ficou de fora aqui que a gente pudesse... Então eu já encerro agradecendo a sua presença. Acho que já foi tudo que a gente tinha falado, né? Já. Acho que a gente pode só bolar um fechamento melhor aqui. Fazer um... poder fechar com o curso, né? Sim, perfeito. Aí eu falo que... Bom, e já comento que você vai ser um dos professores do curso, sim, né? Sim. Bom, então deixa eu fazer esse fechamento, então. Bom, Pedro, eu gostaria de agradecer muito a tua presença hoje aqui e já informar a todos que o Pedro é um dos professores convidados para o nosso MBA em agronegócio, que tem como foco a gestão estratégia. Nossa, errei, vou falar de novo aqui. Eu gostaria de falar que o Pedro é um dos convidados para o nosso MBA em agronegócios, que tem como foco gestão estratégica, ESG e transformação digital. O Pedro vai ser um dos primeiros professores fazendo essa abordagem geral, essa visão histórica da evolução do agronegócio. E o nosso curso tem esse objetivo de
gestão e liderança, né, de formar líderes capazes de conduzir equipes, processos e estratégias. E a partir dessa visão histórica é muito importante para a gente entender o contexto e o papel de cada um. Muito obrigado, Pedro, e seja bem-vindo ao nosso curso. Eu que agradeço, professor. É um prazer estar aqui com a Facamp.